Graça e a paz de Jesus, amém? Tem uma pesquisa que é feita por aí para diversas áreas do mercado de trabalho, de universidades, chamado Top of Mind. Você já ouviu falar dessa pesquisa? Essa pesquisa acontece da seguinte maneira: quando a pergunta é feita para você, para qualquer pessoa que está sendo pesquisada por alguém encarregado desse tipo de pesquisa, ele faz uma pergunta e a primeira coisa que vem à mente, você tem que responder baseado na primeira coisa que veio à sua mente. Então a gente vai fazer essa pesquisa aqui agora, ok? Vamos participar dessa pesquisa? Vamos, amém? Eu quero que você pense em um animal da Bíblia agora, então. Pensa no animal da Bíblia. Pensou? Todo mundo pensou, ok? Quem pensou na serpente? Levanta a mão, serpente. Ninguém pensou na serpente, gente. Quem pensou na pomba? Na pomba. Quem pensou na pomba? Opa, uma pessoa. Uma pessoa. Quem pensou no peixe? Peixinho. Ninguém. Cadê os pescadores? Nem meu pai pensou no peixe, hein? Quem pensou no leão? No leão. Nossa, pronto. Quem pensou no cordeiro? Cordeiro. Foi igual de manhã, gente. Não, na verdade, de manhã só deu leão e cordeiro. Hoje, aqui à noite deu pomba também. Deu 0,01 pomba. Mas de manhã eu fiz essa mesma pesquisa, deu 80% leão e 20% cordeiro. E pode projetar a imagem. Nós estamos falando a respeito de uma série de mensagens chamada O Anúncio Profético. E nessa noite nós vamos falar da figura do leão, do símbolo do leão. O que isso tem a ver com a gente? O que isso pode trabalhar na gente, transformar a gente na nossa espiritualidade, na maneira como a gente vê a vida e lida com a vida e da maneira como a gente vive a nossa vida. A palavra de Deus é muito rica em relação a isso. Eu queria então convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Abra a sua Bíblia no livro do Gênesis. Capítulo de número 49. Gênesis 49. Primeiro livro da Bíblia Sagrada. Lá para o finalzinho do livro. Penúltimo capítulo. Nós vamos ler do versículo de número 8 ao versículo de número 12. Gênesis 49, do 8 ao 12. A palavra de Deus nos diz assim: Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se com uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. A ele as nações obedecerão. Ele amarrará o seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Até aí, feche os seus olhos. Faça uma oração ao Senhor nessa noite, pedindo que Ele ministre essa palavra ao seu coração. Senhor Deus, nós estamos aqui, reunidos para Te adorar, para Te louvar, e para Te conhecer mais, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, que o Senhor ministre a nossa vida, transforme a nossa vida nessa noite, Deus. Que ninguém, Pai,
saia desse culto sem o teu toque, sem a tua palavra, sem a tua promessa liberada sobre nós, Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia Sagrada conta a respeito da história dos patriarcas da fé, os chamados patriarcas cristãos, ou os patriarcas da Bíblia Sagrada. E nós temos 3 principais patriarcas destacados na Bíblia Sagrada, chamados Abraão, Isaque e Jacó. Esses foram os primeiros heróis da fé, esses foram os primeiros que viveram e difundiram a fé num único Deus, um único Senhor, um único Salvador. E aqui Jacó abençoa os seus 12 filhos. Jacó então ele profere bênção sobre a vida dos filhos, e ele declara promessa sobre a vida dos filhos, e quando chega no filho Judá, ele profere essa promessa que nós acabamos de ler, que Judá ele seria um guerreiro valente, e que Judá também seria um governador, que ele reinaria sobre os povos e sobre o país, sobre o país de Israel, o povo de Israel. E Jacó tem 12 filhos que depois se tornam as 12 tribos de Israel. Levi ele não herda a terra por herança, porque ele fica responsável pelo cuidado das questões religiosas do povo, pelas questões espirituais do povo. Mas José recebe porção dobrada. Efraim e Manassés ganham então as regiões, e essas se tornam as 12 tribos de Israel. Tá bom, pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Eu quero te falar uma coisa nessa noite para você, isso tem tudo a ver com você. A promessa que Jacó aqui faz sobre o seu filho Judá, e que se estende depois pelo povo de Israel, tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida. Deus quer aplicar as promessas e as bênçãos que foram prometidas no Gênesis, para mim e para você, aqui e agora, na nossa vida atual. E essa promessa proferida ao povo da tribo de Judá, especialmente ao filho de Jacó, Judá, ela se cumpre em partes em Davi. Davi ele se torna popular quando o povo de Israel, o povo hebreu, está sendo questionado a sua fé. Eles estão sendo confrontados por um povo vizinho chamado os filisteus. E existia um grande soldado, um grande guerreiro desse povo, e o seu nome é Golias. E ele então começa a confrontar o povo de Israel, ele começa a confrontar as tribos de Israel. E Davi fica sabendo dessa história, e ele diz assim: quem é esse incircunciso para confrontar o nosso povo? Ele vem contra nós com espada, escudo e dardo, mas eu vou contra ele, em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi ali naquele momento, ele guerreia contra esse Golias, esse chamado gigante na Bíblia, e ele vence a batalha, e ele fala: eu venci em nome do Senhor dos Exércitos. Como você tem vivido as suas batalhas espirituais? Como você tem vivido as suas batalhas do dia a dia? Como você tem encarado os desafios que você tem enfrentado no seu trabalho, na sua casa, na sua família? Você tem olhado para esses desafios, para essas questões com um olhar espiritual? Ou você tem olhado para isso e se acovardado e se amedrontado com todas essas questões, e não tem encarado de frente, face a face, e em nome do Senhor, todas essas batalhas? Aqui a promessa de Jacó, seu filho Judá, e que se cumpre parcialmente em Davi e se cumpre plenamente em Jesus Cristo, nos impulsiona e nos desafia a viver a nossa vida baseado nessa verdade, que em Cristo nós somos mais que vencedores, amém? Você tem alguém que é o mais valente, que luta as batalhas por você, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E você pode viver nessa dinâmica espiritual, e diante das batalhas que o cerca, você vai em nome do Senhor dos Exércitos. E isso muda toda a história. Há poucos dias nós estávamos com uma galera lá na igreja Nova Jerusalém, e nós tivemos um culto que falava a respeito da pornografia. E eu fiquei assustado com alguns dados que eu vi lá. Você sabia que a cada segundo são investidos, são gastos cerca de 10 mil reais
em pornografia, na indústria pornográfica? A cada segundo, R$10.000 são investidos. A cada segundo, existem cerca de 30 mil acessos pornográficos. Pessoas sendo presas, sendo escravizadas pela pornografia, pela indústria do sexo. Mulheres se tornando escravas sexuais, homens se tornando escravos sexuais. E você consumindo essas coisas e também sendo escravo da visualização e do consumo desse lixo. Mulheres que não conseguem se autovalorizar, que não têm o senso da identidade dela em Cristo Jesus, que se sentem a menos do que as outras, que não se sentem bonitas. Elas são consumidas pelo espírito da vaidade, onde nada é o suficiente para se tornarem belas. Pessoas escravizadas, amarradas em batalhas espirituais e não têm o discernimento para entender que se trata de principados e potestades do nosso tempo. Como você tem vencido essas batalhas? Como você tem lutado essas batalhas? Como você tem encarado as dificuldades que o cercam? Cadê a Aline, tio Joás, a turma está aí? Nilda, Neuzinha ali, ó. Dá um tchauzinho para a gente aí. Aline também, por favor, bem alto. Aí, ó. Em abril, essa família encarou algo de uma maneira diferente. O tio Joás, ele teve uma infecção, um problema, e na verdade não sabiam o que era, o que se tratava. Ele começou a ter febres, dores, e depois de um tempo, de alguns dias, ele foi internado. E quando ele foi internado, começaram a fazer uma grande bateria de exames e não identificavam o que estava acontecendo com ele. Quando essa família e a Aline, eles começaram a pedir orações por isso, e a célula se engajou em oração por toda essa situação, pela saúde do Joás. E então veio o diagnóstico do exame. Ele está com uma bactéria na bexiga, que perfurou e foi para o intestino, e por mais que ele tenha uma idade avançada, nós teremos que fazer uma cirurgia de risco com ele. É a única maneira de, talvez, curar a vida dele, talvez amenizar essa dor, fazer alguma coisa que poderá salvar a vida dele. E aí, eu me lembro da Aline contando essa história. Ela disse que ela chegou, e um dia antes, se eu não me engano, ou alguns dias antes da cirurgia, e na intrepidez do alto, na autoridade do Espírito Santo, ela disse: tio, eu posso orar por você? E ela colocou as suas mãos sobre a vida do Joás e orou com ele, pedindo a cura do Joás. E aí ele foi fazer a cirurgia, e eu trouxe aqui os exames. Depois, se você quiser vir aqui ver e confirmar o que aconteceu, você pode vir aqui, tem todos os detalhes, mas eu vou ler para vocês aqui, ó. No dia 17, no dia 2/4, que foi esse primeiro exame, tomografia computadorizada do abdômen total, no Hospital Yamada. Bexiga com alteração, múltiplos divertículos parietais nos cólons, enfim, vocês sabem, né? Isso no dia 2 de abril. Aí depois, tem um monte de coisa aqui. Diversificação, em várias regiões, etc. No dia 3/4, outro exame para confirmar. A mesma situação, muitas coisas afetadas. E aí, no dia 12 de abril, impressão diagnóstica, estudo ultrassonográfico do abdômen total sem anormalidades. Você pode aplaudir ao Senhor? Como você tem encarado as batalhas espirituais que estão diante de você?
Eu me lembro de um filme que ficou muito famoso há um tempo atrás, chamado Quarto de Guerra, em que a história era de uma senhora e ela vivia a sua vida espiritual, sua vida de fé, orando como uma intercessora, e ela tinha um quarto na sua casa em que ela chamava do quarto de guerra, onde ela colocava os pedidos de oração e as coisas que ela estava enfrentando diante do altar de Deus. E aí ela começa a se relacionar com uma jovem, e ela começa a contar para a jovem como ela vivia a vida e como ela encarava os desafios que ela se deparava. E aquela jovem começa a viver experiências de fé e vitórias através da oração e da batalha espiritual. Quantos aqui assistiram esse filme? Olha só, bastante gente. Vale a pena, muito bom esse filme. Agora a pergunta é, como você tem vivido a sua vida de oração? Como você tem vivido o seu quarto secreto, o seu lugar secreto? Esses dias eu estava vendo uma postagem de uma pessoa que disse assim: hoje eu estou vivendo coisas que há anos atrás eu orei por eles. Será que você pode fazer essa mesma afirmação? Que hoje você vive a resposta de oração de alguns meses ou anos atrás que você fazia para Deus? Que você colocava diante de Deus? Existe uma dinâmica espiritual que eu e você precisamos participar e entrar, que é nós entrarmos dentro dessa batalha, dessa guerra espiritual, crendo na vitória do Senhor dos Exércitos, aquele que é maior do que tudo e todos e pode nos dar a vitória. E a promessa de Jacó também para Judá é que ele governaria, que o governo estava sobre as suas mãos, estaria sobre as suas mãos. Davi é ungido rei de Israel. Saul, da tribo de Benjamim, peca contra Deus, se desvia da vontade de Deus e perde o trono. Ele desagrada a Deus. E então Samuel, o profeta, ele fala: eu preciso ungir um novo rei. E agora eu vou buscar um homem segundo o coração de Deus. E ele então, dirigido pelo Espírito, vai até a casa de Jessé. E quando chega lá, Jessé começa a apresentar os seus filhos. E quando eles vão aparecendo e vão sendo apresentados ao profeta, eles eram fortes, eles estavam prontos para guerrear, eles eram valentes. Mas o profeta, quando ele vai conhecendo cada um deles, vai dizendo: não, não é esse, não é esse, não é esse também. E aí ele fala assim: você não tem mais nenhum filho? E Jessé fala para ele: eu tenho um que está lá no campo, ele está cuidando das ovelhas. Mas você não vai querer conhecer ele, que ele tem nada a ver. Aí o profeta fala assim: não, chama esse aí. Aí Jessé vai lá, chama, é Davi. Quando Davi chega, Samuel fala: é esse o escolhido do Senhor para governar o povo de Israel. E ele unge Davi naquele dia, e depois ele se torna o rei de Israel. O rei segundo o coração de Deus. Como está o governo de Deus sobre a sua vida? Para que o governo de Deus se estabeleça na sua vida, você precisa ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Um homem e uma mulher segundo o coração de Deus é aquele que coloca todas as áreas da sua vida no altar de Deus, é aquele que coloca todas as áreas da sua vida no governo de Deus. Como está isso na sua vida? Todas as áreas pertencem a Deus? Todas as áreas você tem dedicado a Deus, você tem honrado a Deus, você tem glorificado a Deus? Ou tem áreas na sua vida que Deus ainda não pode mexer, Deus ainda não pode tocar, Deus ainda não pode transformar, porque você tem medo de entregar para Deus? Jesus cumpre essa promessa de maneira plena, quando Ele vem ao mundo e Ele faz tudo aquilo que o Pai o manda fazer. Toda obra que o Pai pede para que Ele faça, Ele cumpre, porque Ele é alguém totalmente governado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é um homem, Ele é o próprio Deus, e Ele é um homem segundo o coração de Deus.
Quando eu e você vivemos nessa dinâmica espiritual, nós podemos experimentar coisas maravilhosas, porque Deus vai tocando a nossa vida, Deus vai transformando a nossa vida, Deus vai liberando bênçãos sobre as nossas vidas, e nós vivemos o sobrenatural de Deus, o impossível de Deus diante dos nossos olhos, porque Ele é dono de todas as coisas, Ele pode todas as coisas, Ele governa sobre todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas. No Gênesis capítulo 1 e 2, nós vemos o mandato na qual Deus cria a humanidade para viver e fazer. O primeiro deles é o mandato espiritual. Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, para que ele se relacione com Deus, e tenha intimidade com Deus, e profundidade com Deus, e tenha amizade com Deus, e converse com Deus, e se desenvolva um relacionamento com Deus. Como está isso na sua vida? Você tem conversado com Deus? Você é amigo de Deus? Você tem intimidade com Deus? O segundo mandamento, o segundo mandato chamado no Gênesis é o mandato social. Deus cria a humanidade e diz assim: homem e mulher os criou, sejam férteis e multipliquem-se e encham toda a terra. Inclusive os estudiosos falam que esse foi o único mandamento que a humanidade fez questão de cumprir certinho. Mas como você está vivendo a sua vida social? Como você está vivendo a sua vida na sua família, nas suas gerações, com seus filhos, com seus netos, com seus bisnetos? Por acaso você tem vivido baseado nos princípios e valores da palavra de Deus e tem cumprido esse mandato social da qual Deus criou a gente para viver? De geração em geração Ele é Deus, e Ele quer que nós o adoremos e o servimos de geração em geração. E por último tem um mandato cultural. O que é isso? Quando eu e você participamos do governo da criação de Deus junto com Ele. Deus cria todas as coisas, Ele diz para a humanidade: vão e governem sobre os peixes, sobre os mares, dominem os animais, dê nome aos animais, cuidem do jardim. Como você tem vivido isso na sua vida? Você tem governado todas as coisas junto com Deus? Você é cogerente com Deus na criação do mundo? Aquilo que Deus tem colocado na sua mão para você cuidar, para você governar, para você lidar, como você tem vivido isso? Debaixo do temor e do tremor de Deus? Ou você tem vivido isso de maneira sem entregar isso para Deus e sem a direção de Deus sobre essas coisas? Há pouco, no mês passado, nós estávamos no Congresso Vocari, lá em Maringá, e nós ouvimos um testemunho muito lindo lá, que o pastor, que estava sendo o preletor principal, contou para a gente. Ele é da Costa Rica, mas ele tem um grupo de missionários que estão no Oriente Médio, e um vilarejo onde um dos missionários estava vivendo e evangelizando, aconteceu um problema no poço daquele vilarejo e ele secou, ele parou de oferecer água. E eles tentaram várias coisas para voltar com que o vilarejo fosse suprido novamente, e nada acontecia. Então eles chamaram o povo muçulmano, que era de grande maioria muçulmano naquele local, e eles falaram: agora só nos restam interceder por esse poço. E aí convidaram os mestres da lei, os mestres da religião muçulmana, e eles foram para aquele local, e eles faziam vigília de oração diante daquele poço, e eles oravam dia e noite em nome de Alá, e depois de alguns dias nada aconteceu. Foi então que eles desistiram, e o missionário chegou e falou assim: escuta, eu posso orar pelo poço? Mas eu quero orar em nome do Messias, o Cristo Jesus. E aí eles se olharam e tal, e falaram assim: pô, a gente já tentou, não deu certo, vai lá, tenta a sorte. E aquele missionário se ajoelhou do lado daquele poço, e colocou as suas mãos sobre ele, e começou a orar, interceder em nome de Jesus Cristo, o Messias, quando de repente, eles falaram que começaram a ouvir alguns barulhos, crac, 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 e daquele poço começou a jorrar água novamente. E aí eles fizeram uma grande festa naquele vilarejo, e eles começaram a enviar convites para os grandes governadores daquela região,
as pessoas que eram os prefeitos daqueles vilarejos, e eles foram sendo convocados, porque eles iam fazer a reinauguração do poço, e eles colocaram então umas fitas para serem cortadas naquele dia, naquele culto oficial, naquele momento oficial. E aí, quando estavam todos os governadores, todas as pessoas, os religiosos, as pessoas, os habitantes daquele vilarejo, eles foram cortar a fita, e o cara disse assim: esse poço está jorrando água novamente, porque foi orado aqui em nome de Alá, e ele começou a jorrar o poço. Aí aquele missionário cheio do Espírito Santo disse assim: não é bem essa história. Foi eu que orei por esse poço, e eu orei em nome de Jesus Cristo, o Messias. E aí o pastor contando, ele fala que ele também foi convidado para estar presente. Ele falou que olhou para o outro rapaz do lado, que era crente também, e falou: cara, morremos, agora já é. E aí algumas pessoas começaram a apontar e falar: é verdade, eu vi ele orando pelo Messias. Isso aí não foi pelo Alá, foi pelo Messias, foi pelo Cristo. E aí eles tiveram que reconhecer que Jesus Cristo havia feito um milagre ali naquele lugar. E eles foram embora sem matar aquele missionário e os pastores que estavam ali naquele local. Ele tem o governo em suas mãos, ele tem a chave da morte e do inferno em suas mãos, ele governa sobre todos os povos, línguas e nações. Existe uma incompreensão diante de muitos crentes a respeito de Israel. Tem muita gente que acha que Israel é o povo predileto de Deus. Isso não tem nada a ver. Jesus haveria de nascer de uma mulher, e Deus precisava escolher um povo. Que povo que ele escolhe? O povo hebreu, o povo de Israel. Sabe por quê? Porque era o povinho mais fraco que existia. Jesus escolhe o povo de Israel, o povo hebreu, para deixar a certeza para nós que não é por mérito humano, é pela obra de Deus. Ele poderia ter escolhido os egípcios, ele poderia ter escolhido os babilônios, ele poderia ter escolhido os persas, que eram impérios muito mais fortes e poderosos na época. Mas ele escolhe o povo mais fraco, porque é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus para as nossas vidas. E Deus escolhe esse povo para que eles sejam luzeiros no mundo, para que eles tornem visível o Deus, para que eles anunciem às nações o Deus poderoso que governa sobre tudo e todos. E esse também é o chamado para a minha vida e para a sua vida. Philip Yancey, um escritor cristão, ele fala que a missão de todo cristão é tornar visível o Deus invisível. Você tem tornado visível o Deus invisível na sua casa? Você tem tornado visível o Deus invisível no seu trabalho? Você tem tornado visível o Deus invisível no seu bairro? Esse é o chamado nosso, anunciar entre as nações, entre os povos, o Deus que governa sobre tudo e todos, o Criador de todas as coisas. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Capítulo de número 5. A gente vai ler do 1 ao 7. Apocalipse 5, do 1 ao 7. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que
digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Até aí. Aqui no livro do Apocalipse, João tem uma revelação, e nessa revelação ele se depara com um livro, com 7 selos e que ninguém poderia abrir. E ele começa a chorar porque ninguém era digno de abrir o livro. Esse livro é o livro da humanidade. Esse livro é o livro da história. Nele estão todas as guerras, nele estão todas as catástrofes, nele estão todas as pessoas que já viveram e ainda vão viver. Neles estão todos os artistas, os músicos, todas as premiações, todos os gênios da história estão nesse livro. E nesse livro está a minha vida e a sua vida também. E quando João olhou para esse livro, ele começa a chorar, porque ninguém era digno de abrir o livro. Mas aí alguém anuncia dizendo: o leão da tribo de Judá é digno de abrir o livro. E aí eles entregam o livro nas mãos daquele que tem o governo, o cetro do governo, diante dele. Jesus Cristo, leão da tribo de Judá. Eu fui estudar a respeito do leão da tribo de Judá e tem 2 referências na Bíblia. As 2 que nós lemos hoje. Uma no Gênesis e uma no Apocalipse. E para mim foi muito significativo isso. Quando eu comecei a orar e pensar sobre isso, Deus ministrou isso no meu coração. Que Ele é o começo e Ele é o fim. Que Ele tem a nossa história em suas mãos. Que toda promessa que há sobre a vida dEle pode ser liberada para nós também, se nós termos fé nisso. Queria convidar o grupo de louvor para vir para frente. E eu queria ministrar no seu coração nessa noite. Como você tem vivido as suas batalhas espirituais? Como você tem vivido o governo de Deus sobre a sua vida? Esse leão é digno, Jesus Cristo é digno, porque na cruz Ele venceu a morte e o inferno. Porque na cruz Ele bradou: está consumado, a vitória é feita. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não há mais condenação para mim e para você. Não há mais derrota para mim e para você. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores, diz a palavra de Deus. Porque na cruz Ele bradou: está consumado. Já está feito, está encerrado. A vitória é minha. E aquele que crê em mim também pode receber a vitória em meu nome. Você crê nisso, amém? Você quer viver numa dinâmica diferente espiritual? Você quer viver na dinâmica de Jesus Cristo mais valente? Aquele que é valente na guerra, aquele que é valente na batalha, aquele que é valente para tomar reinos, para destruir potestades, principados, demônios. Outro dia eu estava conversando com uma moça, há um tempo atrás, e ela disse: eu escuto vozes falando para eu jogar o meu carro na parede, para eu me matar. Como está a sua vida? Você está aprisionado? Você está ouvindo vozes? Você sente que sua vida está estagnada? Tem áreas da sua vida que não desandam, não desenvolvem? Hoje Deus quer trazer uma promessa e uma libertação sobre a sua vida, amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Feche seus olhos, eu quero orar com você, presta atenção.
Qual batalha você já se cansou? Qual batalha você acha que é invencível? Hoje é dia de você receber a vitória em nome de Cristo Jesus, o Messias. Porque está consumado. Ele venceu tudo para nós. Basta nós crermos e tomarmos posse dessa promessa declarada sobre nós, liberada sobre nós. Qual é a área da sua vida que precisa do governo do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Leão da tribo de Judá, daquele que é digno de abrir o livro da história? Submeta Ele nessa noite. Submeta essa área da sua vida a Deus nessa noite. Nós vimos os sinais miraculosos que Deus tem feito em nosso meio. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. O leão da tribo de Judá ruge por toda a eternidade o seu brado de vitória. Como eu e você vamos viver a nossa vida? Como eu e você vamos viver com essa convicção de fé, de que somos filhos desse leão e que nós podemos vencer como ele venceu? Senhor Deus, nós queremos colocar todos esses pedidos que estão sendo oferecidos ao Senhor nessa hora, Pai. Todo aprisionamento, Senhor Deus, toda doença, Pai. Todo espírito de inferioridade, Deus. Todo espírito de rejeição, de opressão, nós quebramos no nome do leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Senhor Deus, tem misericórdia de nós nessa noite, ó Pai. Sara as nossas feridas, limpa as nossas dores. Dá-nos uma nova história, Pai. Dá-nos um novo tempo, Senhor. O Senhor que é o dono de tudo e todos, Pai. Faz novas todas as coisas na nossa vida, na vida da nossa família, Pai. Libera as suas promessas sobre nós, Senhor. Nós cremos que o Senhor já venceu, Pai. E nós queremos viver nessa dinâmica, Deus. Na dinâmica que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E não há impossíveis para Ti. Nós cremos, Deus, não há impossíveis para Ti, ó Deus. Recebe a nossa vida, Pai. Recebe os nossos pedidos nessa noite, Senhor. Toca o nosso coração. Nos faz nova criatura, Deus. Para louvor da Tua glória, Deus. Para honra do Teu nome, Deus. Para que o Teu reino seja expandido e anunciado entre as nações. Entre todos os povos, as Suas maravilhas, Deus. Nós queremos anunciar, Pai, que há um Deus e Ele é poderoso e Ele é verdadeiro. E Ele habita em nós. E Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós amamos. Aquele que na cruz venceu e ressuscitou ao terceiro dia. E é digno. Ele é digno. Ele é digno. Tu és digno, Senhor. Nós cremos, Pai, na Tua soberania, Deus. Nós cremos, Pai, na Tua autoridade, Pai. Nós cremos que o Teu nome está acima de todo nome, ó Deus. Nome poderoso é o nome de Jesus. Nós declaramos isso, Pai, e nos quebrantamos à Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.